Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa jornada em 1 Samuel. Espero que você esteja se juntando a nós, lendo um capítulo por dia desse texto tão interessante que é o background de toda a vida de Davi e é narrado com detalhes aí surpreendentes. Esse capítulo 3 nos traz a história do chamado de Samuel. É aquela história que você já sabe, Deus chama Samuel, Samuel não entende, corre para Eli, ele fala para voltar para dormir, depois vem mais uma vez, depois mais outra, e depois Samuel acaba entendendo que era Deus que queria falar com ele. Mas o ponto é que a gente tem que entender um pouquinho sobre o pano de fundo dessa narrativa, e o pano de fundo está justamente nos primeiros versículos. No versículo 1, do capítulo 3, diz o seguinte: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A grande questão aqui, e o que tem que intrigar a nós que somos leitores, é o seguinte: por que Deus escolheu falar para Samuel, um menino, e não falou com o sacerdote Eli, que era o religioso, que era o líder espiritual da nação de Israel? E por que Deus não estava falando? As visões e as palavras proféticas de Deus eram raras naquele tempo. O texto nos ajuda a compreender, e no capítulo 2, na parte final, há uma descrição de como que era a rotina de Eli e dos seus filhos, principalmente sobre a maldade dos filhos de Eli. Duas coisas que os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, eles faziam era, em primeiro lugar, eles pegavam para si de maneira inapropriada os sacrifícios que o povo trazia para adorar ao Senhor. Então, eles pegavam o tridente e pegavam todas as carnes que estavam sendo sacrificadas e se alimentavam dela, né? Usurpavam daquilo que não era deles para benefício próprio. E em segundo lugar, é algo que a gente até fica chocado, que é o que está escrito no capítulo 2, no versículo 22. Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Quer dizer que, além de usurpar dos sacrifícios que eram entregues a Deus, os sacerdotes eles se aproveitavam da sua posição para se deitar com as mulheres que vinham adorar a Deus no templo, transformando o templo propriamente no lugar de prostituição. E quando o texto fala que Eli já era velho, isso quer dizer mais ou menos que Eli não tinha os seus filhos debaixo do seu controle. Até que um profeta vem para Eli, aponta o pecado que estava sendo cometido, mas isso não tem resolução, não tem mais solução. O povo estava vivendo uma situação muito ruim espiritualmente, onde os próprios líderes estavam moralmente distantes de Deus. E é dentro desse contexto que Deus escolhe um menino, justamente para humilhar aqueles sacerdotes que efetuavam o seu ofício sacerdotal, mas cujos corações estavam longe da presença de Deus. E isso nos dá uma lição muito importante para cada um de nós. A lição é o seguinte: não importa o título que nós temos, não importa o que nós fazemos para o Senhor. Todo o livro de 1 Samuel nos ensina que o mais importante é como está o seu coração, se o seu coração realmente reconhece e teme ao Senhor. Porque você pode fazer muito bem as coisas de Deus sem conhecer a Deus. Você pode servir a Deus ou achar que serve a Deus sem ter uma vida de intimidade com Ele. Deus não falou com nenhum deles. Resolveu falar com Samuel, que desde o ventre da sua mãe foi consagrado ao Senhor e foi dado para servir a Deus durante toda a sua vida. Que contexto difícil, na verdade, esse que 1 Samuel nos apresenta. E nós temos que tomar cuidado para que essa realidade de Eli e dos seus filhos não seja a nossa
realidade. E que a gente mantenha um coração, ao mesmo tempo, totalmente alinhado e dedicado ao Senhor. E também um coração limpo como o de uma criança, para que, ao ouvir a voz de Deus, nós possamos estar abertos para escutar. E olha, o que Deus fala com Samuel não eram coisas fáceis para uma criança, não. Porque Deus falou para Samuel que Deus iria destruir toda a família sacerdotal de Eli. Palavras difíceis, mas Samuel matou no peito a responsabilidade de ele ser o profeta de Israel. E a partir de então, ele foi usado poderosamente nas mãos de Deus, como juiz, como profeta, como sacerdote, servindo durante muito tempo e abrindo caminho para que Israel pudesse ter o seu primeiro rei, o rei Saul. Cenas de próximos capítulos que nós vamos ver. Lição de hoje. Meu irmão, minha irmã, como está o seu coração? Como está o seu coração em face de tudo aquilo que você tem feito em nome de Deus? Você pode estar profanando o nome de Deus, sem você saber, ou sabendo. Como que está o seu coração? Essa é a pergunta que o texto e o Espírito Santo com certeza está falando para mim e para você. Que Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo encontro e até lá. Tchau!